Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom o som? Tá. O ambiente está adequado? É importante, né, que tenhamos as condições básicas necessárias para a nossa atividade. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Aqui na Casa de Célia, aos sábados, nós temos uma energia toda especial, né? Uma atividade doutrinária diferenciada. Ela é envolta numa alegria, numa descontração diferenciada das atividades nos outros dias ordinários. Então é muito bom estarmos aqui. Nós vamos nos dedicar, enquanto as crianças estão na sua atividade, nós aqui vamos nos dedicar a um estudo de um tema, a uma reflexão conjunta. Eu gostaria de fazer minhas as palavras do Sr. Humberto, que nós sejamos capazes de, durante esses próximos minutos, nós transcendermos a atividade intelectual que é a proposta aqui no auditório, né? Nós nos dedicaremos a uma atividade intelectual, mas a nossa proposta maior da casa é que transcenda essa atividade intelectual, que alcance a sua dimensão espiritual, que é o nosso grande objetivo, numa casa espírita, onde nós nos filiamos, nós desenvolvemos algumas atividades. Então fica esse convite, que sejamos capazes realmente de abrir os nossos corações e as nossas mentes para a espiritualidade que está aqui presente, opere sobre nós. E que, acima de tudo, essa atividade de hoje seja uma atividade que contribua para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento, para a ampliação da nossa compreensão sobre nós mesmos e o mundo em que estamos inseridos, tá bom? Bem, nunca na história da humanidade, sem referências, né? Nunca na história da humanidade nós nunca nos dedicamos tanto à abordagem, às reflexões sobre as questões da assistência social, da promoção social, da filantropia, da benevolência, e nós geralmente envolvemos esses aspectos sob o manto do termo caridade, né? Usando a palavra caridade quase que genericamente para designar uma série de coisas que nem sempre são iguais, assim como usamos a palavra amor para designar uma série de sentimentos e de posturas que nem sempre guardam uma similaridade absoluta. Mas essa é uma realidade. O mundo de hoje dá um valor que nunca demos na sociedade, nessas questões que envolvem a promoção social, etc. A atividade voluntária, tão valorizada, tão estimulada nos dias de hoje. Nós vemos que algumas universidades hoje, principalmente as universidades de outros países, no intercâmbio com os alunos, com os estudantes brasileiros, quando são enviados os currículos, pedem que estipulem, que mencionem as suas atividades voluntárias. Isso, muito mais do que se faz, tenta representar o que move aquela pessoa na sua inserção na sociedade. Então tudo isso tem uma atualidade muito grande, está muito presente no nosso mundo atual. E na casa espírita, esse tema é um tema importante, importantíssimo, presente. Então, o nosso colega Elielbert, que está aqui presente, que atualmente é o diretor responsável pela área de promoção social na casa, nos fez a proposta, o gentil convite, o honroso convite, de desenvolvermos um estudo em conjunto. Ele, o Ricardo e eu, e distribuiu as tarefas, e assim aconteceu, né? 3 semanas atrás, se eu não estou enganado, o Elielbert está aqui, esteve aqui, introduzindo essa questão, falando bastante, inclusive, sobre atividade voluntária. Na semana passada, o Ricardo esteve aqui também, trazendo algumas reflexões filosóficas, né, sobre o que permeia essas questões, e a parte que me coube, ou que me cabe, é abordar o tema fora da caridade não há salvação. E aí tem umas motivações específicas para nós encerrarmos esse ciclo de estudo com esse tema específico. E eu gostaria de dizer que, evidentemente, a nossa abordagem não esgota o assunto.
Esse assunto é extremamente amplo, extremamente complexo, muito ramificado, e como Elielber sempre diz, nós estamos apenas iniciando, provocando o debate. Portanto, nós não temos aqui a pretensão de trazer as respostas para que todos saiam aqui esclarecidos. Não, de forma nenhuma. A nossa proposta é propor reflexões para que saiamos daqui com mais perguntas, com mais questionamentos, pensando no assunto, refletindo no assunto e tentando compreender todas essas faces dessa temática. Tá bom? Bem, fora da caridade não há salvação, tornou-se quase que um slogan, um lema espírita, quase que um chamamento para a conduta na atividade espírita. Então nós vemos que é muito presente nas casas espíritas esse tema, né? Fora da caridade não há salvação. E as casas espíritas, de uma maneira geral, dedicam sempre muita atividade nesse campo da promoção social, da assistência social, da benemerência social, e sempre envolvida nessa questão da caridade, que, como eu disse, é quase que um guarda-chuva, né, para abrigar todas essas abordagens, que às vezes corresponde à realidade, mas outras vezes nem tanto assim. Então, a conclusão desse ciclo de estudo baseado nisso tem alguns objetivos. Primeiro, porque, como eu disse, esse slogan, esse lema tem uma motivação. Ele foi lançado por Kardec com um objetivo. E nós precisamos compreender isso. E compreendendo isso, nós vamos tentar compreender como isso acontece na casa espírita e como nós vemos esses conceitos da promoção social, da assistência social. Bom? E nós vamos começar tentando resgatar a origem. Como que surgiu esse lema, esse slogan, essa frase, fora da caridade não há salvação? E surgiu com Kardec. A Revista Espírita de janeiro de 1861 tem lá um posicionamento de Kardec, um artigo de Kardec, fazendo referência a uma abordagem, a uma obra que era uma publicação católica, muito relevante na França naquele momento, e naquele periódico da Igreja Católica, o autor de um artigo fez um ataque severo ao espiritismo, à doutrina espírita, e colocou até que a doutrina seria a doutrina de Satã, né? Porque envolvia a questão dos espíritos, e Kardec entendeu que aquilo merecia um posicionamento doutrinário a respeito, mesmo porque aquele constituiu o primeiro grande ataque ostensivo, a primeira censura ostensiva à doutrina espírita, que era recém-introduzida naquele meio. E um pequeno trecho do que Kardec colocou, ele diz o seguinte: portanto, como a caridade é o princípio fundamental da doutrina do Cristo, concluímos que toda palavra e toda ação favorável à caridade não podem ser inspiradas por Satã. É por essa razão que diz o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então Kardec anunciava para a sociedade francesa, a sociedade parisiense, que a doutrina espírita, ao contrário do que era afirmado, ela se inspira na moral cristã. E na moral cristã, a caridade é a excelência das ações que deve orientar a postura dos cristãos. Ela congrega toda a moral cristã. E, portanto, quem defende, quem anuncia, quem incentiva a caridade não pode ser obra de Satã. E Kardec lança a frase: fora da caridade não há salvação. O termo salvação é muito próprio da questão de outras igrejas, de outras crenças religiosas, e ali tentando registrar, demonstrar como a doutrina espírita se posicionava. Alguns biógrafos de Kardec afirmam, inclusive o Souto Maior, que é uma biografia mais recente, afirma que Kardec, a partir daquele momento, passou a insistir mais com essa questão no movimento espírita, nas casas espíritas, porque entendia que a doutrina espírita, como
chegada, ela abrigaria egressos de outras correntes de pensamento, de outras concepções religiosas, e precisava de um lema, de um propósito aglutinador das pessoas no movimento espírita, que aglutinassem as pessoas, que convergissem as pessoas para os mesmos propósitos. E a partir daí, isso começou a ganhar força no movimento espírita, e nas próprias casas espíritas nós vemos sempre presente esse lema: fora da caridade não há salvação. Por tudo isso, por tudo o que acontece na sociedade moderna, por tudo o que acontece no nosso íntimo, na nossa atividade na casa espírita, na própria proposta espírita, da nossa postura na casa e em sociedade, é que é muito importante nós refletirmos sobre esse tema. Então o Eli, quando propôs encerrarmos com esse tema, é justamente dada a relevância, a importância, e nós precisamos compreendê-lo. Nós vamos tentar entender o que diz isso. Aparentemente, como ele faz referência a algumas questões, como a palavra salvação, que não é muito própria diretamente da doutrina, do convívio, do corpo doutrinário espírita, então nós vamos navegar um pouco por aí, tentando compreender essas questões, tá bom? E aqui eu gostaria de conversar com um alerta. A má interpretação desse tema, e aí específico para nós espíritas, ou o conceito de salvação, aí nós colocamos entre aspas, na tradição religiosa histórica, pode induzir o entendimento da obrigação, do dever de se fazer caridade. De maneira geral, existe quase que no inconsciente coletivo que nós temos o dever, a obrigação de fazer a caridade. Aí se impõe a caridade como um ato de obrigação nossa. E eu gostaria de alertar que mesmo no movimento espírita, às vezes nós encontramos alguma interpretação nesse sentido. Há poucas semanas atrás, a Mega Sena estava acumulada, você se lembra? E aconteceu um episódio muito interessante no ambiente de trabalho. Nós estávamos começando uma reunião de trabalho, e um colega nosso chegou alguns minutos atrasado e chegou fazendo uma brincadeira. Falou: eu estava jogando, fazendo a aposta na Mega Sena. E se eu ganhar, você se lembra que estava acumulado 275 milhões, Depois o prêmio foi um pouco maior. Se eu ganhar 275 milhões, eu vou dar 1 milhão para a caridade e vou aplicar 274 milhões nas ações de uma determinada empresa lá que eu vou emitir o nome. Bem, essa pessoa é uma pessoa séria, uma pessoa estudiosa, um jovem muito talentoso, mas eu acho que essa frase dele é emblemática para dizer um pouco do que nós pensamos a esse respeito. O que ele quis dizer com isso? Que se ele ganhasse na loteria, se ele fosse abençoado por Deus com essa dádiva de ganhar na loteria, ele iria usar 99% para fazer o que ele entende que é um ótimo investimento, mas ele não poderia te dar um valor em retribuição, como se ele estivesse pagando o benefício que ele deu, ou se ele estivesse cumprindo uma obrigação. A verdade, eu ganhei 275 milhões, eu tenho que dar um para a caridade, como se a caridade fosse aquela obrigação. Então eu acho que essa frase que é muito comum nós ouvirmos, e muitas vezes nós mesmos praticamos descuidadamente. Será que a caridade é isso? Será que a caridade encerra esse conceito? Então, sem nenhuma crítica àquela postura, porque nós mesmos incorporamos essa questão às vezes, Será que lá, vamos atentar para a questão 919 do Livro dos Espíritos, Qual o meio mais eficaz na prática de nos tornarmos pessoas melhores? Conhece-te a ti mesmo. Tentando me conhecer profundamente, será que lá no fundo eu não tenho um pouquinho dessa visão de que a caridade é uma obrigação para que eu fique em quites com Deus, para que eu me sinta com a consciência tranquila perante a espiritualidade? Então são questões que nós precisamos colocar. Então nós gostaríamos primeiro de abordar essa questão da salvação. Então nós fomos pesquisar sobre algumas outras crenças religiosas, essa tradição histórica do conceito de salvação,
encontramos, muito resumidamente, isso aqui. A palavra salvação tem origem do grego soteria, ou sotéria, não sei como pronuncia, e transmite a ideia de redenção, de resgate. Segundo algumas crenças, o conceito de salvação eterna faz referência ao processo pelo qual a alma se livraria de uma ameaça de castigo eterno ou condenação eterna. Essa salvação seria concedida por Deus após a morte, sendo obtida através da fé em Jesus e do pertencimento da igreja. Muito sinteticamente, com todo o respeito que outras crenças merecem de nossa parte. Trouxemos apenas para tentar entender o contexto em que Kardec insere a palavra salvação naquele que se tornou o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E aqui eu gostaria de destacar 3 aspectos. Primeiro, a ideia de resgate, né? Salvação tem essa ideia de resgate. Somos pecadores e precisamos ser resgatados. A segunda questão, dessa ameaça de castigo eterno ou condenação eterna. Devido aos meus pecados, aos meus erros, eu serei condenado ao sofrimento eterno. Então eu preciso ser resgatado. E esse resgate, ele se daria através do atendimento a 2 condições: a fé em Jesus Cristo e ao pertencimento à igreja. Ou seja, quem me salva nessa concepção ideológica não sou eu. Quem me salva é Jesus, é Deus, através da minha crença em Jesus e da minha filiação à igreja. Então isso estrutura, isso embasa todo um conhecimento ideológico, que a salvação é dada pela igreja. Bem, a doutrina espírita discorda e pensa um pouquinho diferente em alguns aspectos. Na visão espírita, a salvação é entendida como estado de paz e felicidade alcançados com a evolução espiritual. Então não é uma concessão, é algo que eu conquisto através da minha evolução espiritual. E essa salvação não é uma redenção, é a própria paz e a felicidade que o meu processo evolutivo, a minha evolução, o meu aperfeiçoamento me proporciona. Mais do que isso, é através da reforma íntima. Então, não através da doutrina espírita, no nosso caso, ou de uma igreja, na outra concepção religiosa. Esse alcance desse objetivo, essa salvação, entre aspas, ela se dá através da reforma íntima. E do que nós nos salvamos? Do comodismo, da indiferença, da omissão, da descrença, transformando a fé e a confiança em Deus, em atitudes de amor. E aqui nós vamos voltar a esses aspectos. Eu gostaria de chamar a atenção desse processo. A reforma íntima, por aqui, na visão espírita, ela é um processo lento, progressivo, em que nós saímos do comodismo, da indiferença, da omissão e da descrença, transformando em atitudes de paz e amor. Nós vamos abordar essa questão ao longo do nosso estudo, mas é importante nós começarmos a fixar essa ideia, em que eu me desloco desse estado de indiferença, de comodismo, de omissão, e começo a me aproximar do amor em atitudes. Então, na concepção espírita, sendo o céu um estado íntimo, ou seja, não é um lugar para onde eu vou, é a consciência que me proporciona, construído pela consciência tranquila, e não um lugar de ociosidade e contemplação, o céu de cada um só pode ser construído por ele mesmo, através dos pensamentos, palavras e atitudes que revelam sua disposição de constante aprimoramento espiritual, esforçando-se por tornar-se cada vez mais benevolente, solidário, aderente à conduta cristã. Então a visão espírita sobre a questão da salvação é essa: é alcançar esse tão desejado estado de paz e de felicidade íntima através de um processo de reforma, através da transformação moral, transformação aí compreendida entre o deslocamento dessas características de indiferença, ociosidade, comodismo, para o amor em atitude, em atos,
em prática. Está compreendido essa diferença conceitual entre salvação na visão de algumas crenças religiosas e da doutrina espírita? E melhor compreendido porque Kardec lançou aquela máxima publicamente, que se tornou depois um lema da doutrina espírita. Fora dessa salvação, como a doutrina espírita a compreende, fora da salvação, fora da caridade não há salvação. Então nós vamos entender agora o que é caridade, porque nós entendemos salvação, não é isso? Muito bem. Aí temos outro alerta. Generalizadamente, cultiva-se a crença de que o papel da caridade é compensar as desigualdades econômicas. O Ricardo esteve aqui semana passada. O Ricardo tem aquela característica bem provocadora, né? E às vezes conversando, não agora, em outras ocasiões, mas ele diz assim: mesmo meio espírita, André, espírita, se não tiver pobre, a gente não sabe como a gente se posiciona, né? Como se a pobreza fosse uma necessidade para eu me posicionar sendo caridoso. Então eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, porque nós constantemente lidamos com ele. Eu me sinto às vezes no dever, na obrigação de fazer caridade, entre aspas, porque existem desigualdades econômicas e eu devo compensar essa desigualdade através da caridade, e aí é uma doação, no sentido da doação material mesmo. Bem, sem muito aprofundarmos nessa questão, porque esse é um tema todo à parte, mas nós entendemos propor essa reflexão muito rapidamente, porque ela é relevante para tentar compreender o sentido da caridade no seu sentido que a doutrina espírita o entende. A questão das desigualdades econômicas eu trouxe aqui, ela é muito abordada na literatura espírita, mas eu trouxe aqui um pequeno trecho do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na pergunta 811, Kardec formula a seguinte questão para os espíritos: a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez já existiu? E os espíritos respondem: não, ela não é possível. Uma resposta curta, objetiva e inquestionável. Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e do caráter entre os homens se opõe a essa igualdade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não servir a Deus e a Mamon, Kardec explora essa questão de uma maneira extraordinária. Nós trouxemos aqui dois pequeniníssimos trechos. Ele diz lá: somos seres eternos, e já vivemos muitas vidas, e em cada uma delas fomos, e ainda seremos, pobres e ricos, carentes ou abastados. Então Kardec diz o seguinte: não pensem nessa questão da desigualdade como uma circunstância em que nós temos que resolvê-la a qualquer custo. Porque sobre a ótica espiritual nós já vivemos várias vidas, já vivemos como pobres, como ricos, como classe média, e vamos passar por todas essas experiências. Mas, lá na frente, ele, confirmando o que os espíritos disseram, ele coloca: além da visão espiritual e sob o enfoque das atividades do plano físico, não são todos igualmente ricos por uma razão muito simples: por não serem igualmente ativos e dedicados para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Tanto os espíritos quanto Kardec colocam a questão que as desigualdades econômicas, elas são derivadas de uma série de fatores políticos, sociais, culturais, intelectuais, uma série de fatores. Mas a questão da desigualdade na visão espírita e do espírito eterno, ela faz parte de um processo educativo. As desigualdades econômicas existem porque somos pessoas diferentes. E sendo diferentes entre nós, cada um de nós tem uma visão muito particular sobre como lidar com o dinheiro e com as riquezas. E Kardec afirma em outras questões que mesmo se nós distribuíssemos tudo igualmente, em pouco tempo a desigualdade retornaria, porque somos diferentes. E quando nós olhamos para o nosso cotidiano, para as pessoas que estão ao nosso lado, nós vemos que somos diferentes. Cada um de nós tem uma aptidão natural para conquistar riquezas, ou não. E cada um de nós tem aptidões
tem inclinações para conservar ou não. Então, como a doutrina espírita nos propõe, essa questão da desigualdade é, ao mesmo tempo, causa e efeito de um processo educativo. Nós convivemos no mundo das desigualdades para aprendermos a acabar com as desigualdades. Então, é o mesmo princípio da vacina, né, que é outra questão tão polêmica atualmente. Pode parecer paradoxal que eu, tentando me prevenir contra a gripe, eu me submeto a uma injeção em que é inoculado em mim o vírus da gripe. É um vírus da gripe atenuado para quê? Para o meu organismo produzir os anticorpos necessários. Então nós convivemos no meio das desigualdades econômicas, porque somos diferentes e porque precisamos aprender a tratar a todos igualmente. Nós precisamos aprender como um estímulo para nós nos indignarmos com essas diferenças econômicas e tentarmos acabar com elas, tentarmos eliminar, mas na sua essência, num processo educativo do indivíduo, e não necessariamente como um ato de doação. É evidente que o ato de doação minimiza a dor, minimiza o sofrimento, minimiza a carestia, e tudo isso é muito importante em estágios da nossa existência. Nós precisamos, às vezes, de ajuda. E é evidentemente que a doutrina espírita não se posiciona contra. Mas a doutrina espírita nos estimula a entender que antes dessa questão, ou concomitantemente com essa questão, ou mais importante até do que a doação, é nós trabalharmos para que as desigualdades sejam eliminadas na origem. E qual que é a origem? Nós passarmos a tratar a questão da igualdade da mesma maneira entre nós. Valorizarmos a igualdade e não acentuarmos o oposto, que é as desigualdades. Está claro, gente? Porque essa questão é um pouco controversa. Ficou claro? O que nós estamos trazendo aqui é que, quando tratamos do tema caridade, a questão das desigualdades econômicas ela deve ser entendida como um processo educativo do nosso ser para sanar as causas e não necessariamente as consequências. Mesmo que a minimização das consequências, em certas circunstâncias, são importantes e necessárias. Tá bom? Muito bem. Então, compreendido isso, acho que nós podemos começar, ultrapassadas essas premissas, nós podemos começar a dialogar um pouco sobre a caridade mesmo. Nós falamos sobre a questão da origem do termo, o que motivou Kardec, o que nós entendemos por salvação dentro do contexto de fora da caridade não há salvação, como nos inserimos na questão da promoção social, da assistência social, que é a doação propriamente dita. E agora vamos tentar compreender um pouquinho do que seria a caridade na visão espírita. Muito bem. Vou dar alguns segundos para cada um pensar. Então, o que seria a caridade? Depois de vocês ouvirem bastante o Elielbert falar sobre o trabalho voluntário, as expressões da promoção social no meio principalmente não religioso, depois do Ricardo trazer vários exemplos do processo educativo, do nosso contato no dilema sobre as questões da caridade, tudo que envolve, no meu modo de entender, o que seria a caridade? O que é esse termo caridade que nós usamos com tanta frequência? O que ele quer dizer? Eu trouxe uma advertência, um lembrete muito singelo, mas muito significativo. Em diversas traduções do Evangelho, a palavra caridade é usada como sinônimo de amor, preservando o significado de movimento em benefício do próximo, ou seja, querer o bem, fazer o bem, sem qualquer propósito de recompensa ou de evitar castigo. Então aqui nós começamos a ter algumas pistas sobre o que seria essa caridade no seu sentido essencial. E eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão, e pesquisando muito, eu encontrei essa advertência, que eu vou chamar assim,
essa expressão aqui, movimento em benefício do próximo. Por quê? Como nós vimos anteriormente, no conceito, na definição do que é salvação, na visão espírita, em que eu me desloco progressivamente do eu expressado pela indiferença, pelo comodismo, pela insensibilidade, e começo a me deslocar para o outro. E o que é o eu? O eu é quando eu penso, eu sinto, eu quero, eu desejo, eu gosto, eu não gosto, eu busco, eu faço. E tudo isso como expressão do ego. E passo a ver, passo a olhar para o outro. É um movimento que eu faço no meu processo evolutivo. E pensando sobre isso, eu lembrei de uma questão muito interessante. Vocês já assistiram o filme Avatar? Sim. Muitas pessoas já assistiram, né? Lá nós temos, para quem não assistiu, os terráqueos, né, que invadiram lá e estão explorando, e os nativos, que são chamados de Navi ou nave, eu não sei muito bem como pronuncia. Para vocês que assistiram, vocês se lembram como aqueles nativos expressam, declaram o seu amor para o outro? Você se lembra? Alguém se lembra? Qual que é a expressão que eles usam? Quem está falando? Eu vejo você. Como é o seu nome? Clênia. Clênia. Todo mundo ouviu o que a Clênia falou? Não? Eu vejo você. Ele diz, a pessoa olha nos olhos do outro e diz, eu vejo você. Entenderam o movimento? Eu estou prestando atenção em você. O eu deixou de existir. É você que importa. Eu me vejo em você. Eu vejo a sua essência. Eu te olho. Eu te enxergo. Nesse momento, onde está o eu? Sumiu. Eu deixei o meu individualismo, o meu egocentrismo, o eu quero, o eu penso, o eu sinto. Veja a diferença do eu te amo. Eu te vejo. Você é importante para mim. Então nós temos aí esse movimento extremamente importante do deslocamento do eu, da individualidade, para o olhar do outro. E eu gostaria de chamar a atenção num outro aspecto, que é querer o bem, fazer o bem, sem qualquer propósito de recompensa. Muitas correntes filosóficas colocam a questão do consequencialismo, né? Que estabelecem que o justo, o correto, o adequado está nas consequências dos atos que praticamos. Então, quanto mais correta é uma ação, quanto mais justa é uma ação, quanto mais valor moral tem uma ação, quanto mais bem ela disseminar. Aqui nós vemos o oposto. Não tem consequencialismo, porque não se pensa no resultado. Eu te vejo. Veja, não perguntou se o outro me vê. É quando eu faço um movimento em benefício do outro, sem esperar nada em troca. É aquele ágape que Jesus falou. É o que eu faço sem esperar resposta, sem desejar resposta. Eu faço porque eu busco fazer o bem. E o bem na sua essência, qualquer que seja a expressão do bem. Às vezes a expressão do bem é uma doação material, mas muitas vezes não necessariamente. Então a caridade, ela expande, alarga esse conceito extraordinariamente. E aí nós nos lembramos da carta de Paulo, que é, na nossa visão, e o Eli trouxe aqui no seu estudo, que eu vi lá um pedacinho da filmagem, o Eli trouxe essa questão que a carta de Paulo é a expressão, a síntese desse amor, que na visão de Paulo é a própria caridade. Então o que Paulo fala? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tire. Diversas traduções do Evangelho substituem caridade por amor, como nós falamos, dando o mesmo sentido nas duas palavras. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria.
ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse todo o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Destas, a maior é a caridade. Então essa carta de Paulo é um poema extraordinário, enaltecido por todos nós como a essência do amor e da caridade. Tudo o que eu faça, seja lá o que quer que eu faça, se eu não fizer com caridade, com amor, nenhum significado tem. Mesmo que eu doe tudo o que eu tenho, se eu não fizer com amor, nada representa. E ele fala essa simbologia, dele falar que quando eu era menino eu pensava como criança, né? Que agora já sou adulto, já avancei, já compreendo um pouco melhor as coisas, agora eu penso diferente. E ali permanece a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade ainda é a maior, porque a caridade depende de mim, é o que eu sou, é como eu me posiciono, é como eu vejo o outro, é como eu me sinto inserido nesse contexto da universalidade e da coletividade. Muito bacana, não é? E lá então no Livro dos Espíritos, nós poderíamos começar o estudo com essa questão, né? Mas nós preferimos desenvolver raciocínio. E então Kardec pergunta aos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia. Então Kardec pergunta aos Espíritos, então, na moral cristã, o que significa caridade? O que é caridade? Já que todos nós usamos a expressão caridade para designar uma infinidade de coisas, especialmente a doação material, o assistencialismo. E o que os Espíritos respondem? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Que popularmente no meio espírita nós chamamos de BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. De novo, aqui a essência é igual à carta de Paulo. Não importa o que eu faça, como eu faço. Eu vejo o outro com benevolência, eu vejo o bem no outro, eu compreendo as suas dificuldades, as suas imperfeições, eu tenho indulgência para com os erros do outro. Voltando lá ao Avatar, eu te vejo. Não tem mais explicações, nem necessita. A frase, ela resume tudo. Eu te vejo, eu me vejo em você, eu vejo você em mim, nós somos iguais, eu te respeito. Eu anulo a minha individualidade e me uno a você como um só. Então essa é a essência da caridade no sentido que a doutrina espírita e que a moral cristã nos ensina. Evidentemente, no nosso mundo material, nós somos permeados por necessidades materiais. E muitos de nós precisamos eventualmente de auxílio, de socorro. Isso está errado? Evidentemente que não. A doutrina, as casas espíritas promovem assistencialismo. Mas nós precisamos, junto com o assistencialismo, expandir a nossa visão. Ir a fundo e entender que, além disso, mais importante do que isso é como eu faço. E aí tem uma expressão que eu gosto muito. Qual que é a diferença entre dar um objeto com caridade e sem caridade? Pergunte ao seu coração. Como eu estou fazendo isso? Como um ato de troca pela minha salvação? Como uma subordinação ao mundo espiritual? Eu digo, eu dei isso, eu sou bonzinho, eu sou solidário, eu dei 1 milhão do meu prêmio da Mega Sena para a caridade?
ou eu dou com amor? Eu vejo o outro. Eu sei que naquele momento ele precisa daquilo e eu quero ajudar. Mas eu sei que, como igual a mim, ele precisa mais do que isso. E qual o movimento que eu faço em benefício do outro? Então é muito mais das intenções do que o ato em si, como Paulo disse. Está claro, gente? Agora eu trouxe uma definição de Emmanuel que eu gosto muito. Emmanuel brinca com as 4 operações da aritmética e faz uma definição de caridade também. Ele diz o seguinte: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Então o que é caridade? Somar alegria. Eu posso somar alegria? Como? De diversas formas diferentes. Se eu estou proporcionando alegria, isso é caridade? É, no seu sentido mais profundo. Então a minha missão é essa, na visão de Emmanuel. Somar alegrias, diminuir males. Sob qual forma? Quaisquer que tiverem ao meu alcance, mas com o objetivo não de dar, mas de diminuir o mal, de atenuar a dor, de ampliar a alegria, de melhorar as condições para que aquela pessoa realmente evolua e progrida, assim como eu quero evoluir e progredir, para que a condição de esperar o reino de Deus se estabeleça na terra, que é o que nós queremos. E o que é o reino de Deus? Aquele estado de paz e felicidade que nós vemos lá na definição espírita sobre salvação. Aquele reino de paz e felicidade para todos, igualmente. Bacana, né, gente? Emmanuel é chique, né? Então, caridade não é um ato, não necessariamente um ato. Não é aquela... Quando eu uso a expressão, então, fazer caridade, é quase que a mesma expressão que até dói um pouco, né? Fazer amor. Tem jeito de fazer amor? Tem jeito de fazer caridade? É algo que eu sinto, é o meu movimento de desprendimento. Não é propriamente fazer algo. O ato em si é consequência da minha intenção, do meu estado de espírito, do meu propósito. Concorda? Então, antes disso, é um estado de espírito. É um modo de ver, de sentir e de agir. É como eu me desloco daquele movimento de individualismo, do ego, né? Do individualismo, da omissão, do conforto, e volto a minha atenção para o outro, porque somos todos iguais, estamos todos juntos. E a caridade transcende, então, nesse conceito, a visão religiosa, porque a religião, como todos a conhecemos, é um meio para nos tornarmos melhor. E a caridade, no seu sentido mais profundo e mais amplo, não depende da religião. As casas religiosas, as denominações religiosas, dedicam o estudo e o aprendizado da essência da caridade. Mas a caridade não depende da doutrina espírita ou de qualquer outra crença religiosa. A caridade transcende. Como Eli mostrou aqui na primeira etapa do estudo, os movimentos sociais hoje, a grande parte das ONGs, não são religiosas. Mas esse espírito existe. O espírito de deslocar-me do eu para o outro. Portanto, faz parte de toda a individualidade, faz parte de todos nós, qualquer que seja a nossa crença religiosa, e mesmo que não tenhamos crença religiosa, porque é um atributo do espírito, faz parte do meu processo evolutivo, esse movimento de sair do eu e me deslocar para o nós. A neurociência hoje se dedica a tentar explicar, a entender a empatia, né, que é um termo que está bastante em evidência no momento. Aquela minha capacidade de me ver no outro, de sentir a dor do outro, de perceber as emoções do outro, os sentimentos do outro. E ele coloca, a neurociência estabelece que isso faz parte, que esse processo como um todo tem algumas etapas. A etapa da identificação. Eu me identifico no outro, depois tem um espelhamento, né? Então eu me vejo no outro. Então, para isso,
a essência é a mesma. Então, mesmo a neurociência, na sua definição científica do que é empatia, a verdadeira empatia, no processo de identificação e espelhamento, o que ela está dizendo? É eu me ver no outro, eu te vejo. Eu saio da minha individualidade, eu saio do meu comodismo, eu saio do eu propriamente dito e começo a ver o outro. Eu me identifico no outro e eu me espelho. Eu deixo que o que se ocorre com o outro, eu percebo e se espelha em mim. Então, nós vemos que, retroagindo lá, aqui não somos Games of Thrones, né, que depois que a gente assiste o final, a gente vê que tinha uma série de coisas no começo que indicavam o final. Tudo que o Eli falou lá no começo, sobre as ONGs, os movimentos sociais, como que a caridade surge na sua essência, nos movimentos não necessariamente religiosos, porque isso faz parte da essência nossa como espíritos, esse deslocamento do eu para o nós. Portanto, não é o que fazemos, mas o sentimento que nos move a fazer. Então a caridade não é o ato de dar, mas o que me move? Esse deslocamento, de novo eu vou repetir várias vezes, do eu para o nós, do individualismo para o coletivismo, para o coletivo. Vocês não querem dizer nada? Está todo mundo caladinho. Não, está muito claro. Então agora eu vou passar um filminho, um vídeo rápido, o tempo está esgotando, como sempre a gente fica atrasado. Pedir a atenção de vocês para esse vídeo. Vamos ver se funciona. Tem legenda, tá? Se alguém não tiver. Ó, gente. Eli Elbert, por favor. Está passando. Me ajuda aqui. O som não. Mas tem a imagem agora. Engraçado, testei. Tá funcionando. Pode ser fácil. I'm sorry. Can I return here, please? Sure, yes. Ai, Celinho. I'm sorry. Can I return here, please? Sure, yes. I want the cake, please. I want to try anything else. It's not okay when we can afford it. Last time you did that. You don't want that? I'll give you that. Hey. Hello. This is for you. I'm not being accepted. Please. There's no reason for you to buy the tea for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want to go. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? Can I use my own plate, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Yes, that's a cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money.
Who are you? May I know your name, Peter? Well, I'm living in Cuba. I turned this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and show some people. Da cá, tira. You should understand. Actually, I can't pay for it. Give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Isso é lindo demais. Gente, esse filme, Eu amo chorar. ele por si só mereceria um estudo específico. Ali tem, eu vejo você, a sensibilidade de perceber o que está acontecendo em volta, o processo educativo de dar sequência. É isso. Vamos acelerar porque está encerrando o tempo. E uma boa reunião de sábado para ver. Então, lá no capítulo 15, Fora da Caridade, Não Salvação, Kardec nos diz: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de ti. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Deus. Nada resume tão bem os deveres do homem. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Submetei vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto evitar uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, disser sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. De novo, tudo converge para o mesmo conceito. Quando eu saio do individualismo, do egocentrismo, da inércia e da emoção, e começo a enxergar o outro, a sentir as suas carências, me ver no outro, aí sim a caridade está brotando em mim, como um processo natural, independente das minhas crenças religiosas e sinal da atividade de um processo evolutivo. Não podia deixar de trazer isso também, lá no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 98. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Alguma dúvida? Não, né? Seu vício é a indiferença moral. De novo, o processo educativo, gente. Nós vivemos num mundo em que se fala tanto em diferença moral. Para quê? Para que eu aprenda a reagir e passe a ter diferença moral. Para que eu saia da indiferença. Então, de novo o processo da vacina. Quando eu estou no meio em que muito me chama a atenção determinada coisa, é porque aquilo eu estou aprendendo a agir de forma diferente. Então, o mundo atual da suposta ou da chamada indiferença moral é para quê?
para que eu desenvolva a diferença, para que eu perceba o outro, para que eu saia do meu estado de indiferença e passe a fazer diferença. E qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Nós já sabemos. Nós voltamos à experiência no planeta Terra para chegarmos à perfeição. Todos nós estamos aqui em busca do mesmo objetivo. Todos nós fazemos parte de uma coletividade em que estamos todos, como diz o ditado popular, no mesmo barco. Então, esse processo de identificação e espelhamento, esse processo de ver o outro, de sair do eu e ir para o coletivo, é um processo natural da nossa escalada evolutiva. E nós estamos avançando cada dia mais. Então, somos todos pertencentes ao mesmo propósito. Para encerrar, o último slide, voltamos ao primeiro. Fora da caridade não há salvação. Mas agora, pelo menos, nós trouxemos algumas informações, algumas provocações, no sentido de refletirmos que caridade, no sentido de empatia, solidariedade, altruísmo, amor nos pensamentos e atitudes, não necessariamente naquilo que eu faço, mas necessariamente naquilo que me move a fazer, nos meus sentimentos, deslocando do individualismo. E salvação no sentido de alcançarmos o objetivo da encarnação, que é a evolução individual e coletiva. Então, fora da caridade não há salvação, pode ser entendida no sentido de que a empatia, a solidariedade, o desenvolvimento dessas virtudes, o deslocamento do eu, do individual, para o coletivo, que objetiva o desenvolvimento, a evolução, o aperfeiçoamento de cada um e da coletividade, só existe um vinculado ao outro. O próprio sucesso da nossa trajetória, do objetivo final de alcançar paz e felicidade, estão condicionados a isso. E aí, para encerrar, cumprindo, passei 1 minuto só do horário. A caridade, então, seria a expressão do processo de substituição do egoísmo pelo altruísmo. É quando, voltando lá atrás, no segundo slide, do conceito de salvação na visão espírita, é quando eu sou capaz, progressivamente, de desprendermos do egoísmo, me desprender do que eu quero, do que eu sinto, do que eu gosto, do que eu busco, da inércia e da acomodação que me traz quando eu penso no eu, e me desloco. É um movimento progressivo para a sensibilidade, para a solidariedade, para ver o outro, para sentir a necessidade do outro, para me mover em benefício da equalização entre todos nós. Seja no meio religioso, seja no meio não religioso. Isso independe, isso é da essência do nosso ser, da essência espiritual do nosso ser. Tá bom, gente? Lindo demais. Como eu disse lá no começo, o nosso objetivo aqui não é encerrar o assunto. O Eli, quando fez a proposta, foi: André, nós vamos começar o assunto. Então, esse é um assunto que não tem fim, porque a nossa trajetória evolutiva, a busca da compreensão de quem eu sou, o que me move, é um processo quase que infinito, né? Então, eu espero que sejam úteis essas reflexões, dando sequência ao estudo do Eli e do Ricardo, e tentando compreender um pouco mais por que fora da caridade não há salvação. É um lema, é um slogan do movimento espírita, da Casa Espírita. Muito obrigado, muita paz para todos. Maravilha.